congelando, enquanto a garota elogia nosso herói por suas ideias inteligentes. Dentro da mente do nosso herói, descobrimos que ele acabou de contar uma mentira para ela sobre estar fazendo queijo, porque na verdade está criando algo ainda mais confidencial, que ele não quer revelar para ela, já que não confia totalmente nela como confia em Nana e Nana. Ele quer reunir mais informações sobre ela antes de revelar seus verdadeiros segredos. Aparentemente, ele está focado em desenvolver armas de fogo, que são mais fáceis de fazer do que motores a vapor. Ele teme que, se alguém descobrir seus métodos, isso possa atrapalhar seriamente seus planos ambiciosos. Além disso, o visões que ele encomendou é basicamente conhecido como salitre, uma substância que os ricos usam para resfriar bebidas no verão, e esse nome visões é só um nome chique dado pelos nobres. Mas o mais importante é que o salitre é um ingrediente fundamental na fabricação de pólvora, o que adiciona mais uma camada de segredo às suas atividades. O garoto então muda de assunto perguntando se as bruxas também treinam assassinos, além de procurarem a Montanha Sagrada. A senhora comenta que eles são um grupo de excêntricos que se uniram por causa do sonho de encontrar a Montanha Sagrada, e que ela só entrou para a Associação de Cooperação das Bruxas há cerca de 2 anos. Ao ouvir isso, o garoto pergunta se ela trabalhava para outra pessoa antes de entrar na associação e se existem pessoas que aceitam bruxas. Colocando o prato de lado, a senhora ri da ideia, chamando-a de ridícula. Tristemente, ela revela que, se seu antigo dono soubesse que ela havia se tornado uma bruxa, não a teria deixado nem passar pela porta da frente. Além disso, ela admite que, se não tivesse sido útil para ele depois, ele teria se livrado dela de forma discreta e rápida. O garoto fica ainda mais curioso e exige mais explicações sobre o passado dela, mas a senhora decide permanecer em silêncio, prometendo contar tudo em detalhes quando chegar a hora certa. Ela também o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, mencionando que está livre há 5 anos e não pretende ser peão de ninguém. O garoto permanece em silêncio, parecendo meio abatido, e 5 dias passam rapidamente desde aquela conversa. No pátio, vemos que nosso herói finalmente terminou sua primeira arma depois de enfrentar vários perrengues na produção, e está empolgado por poder ficar com essa belezinha só para ele. Um dos grandes motivos pelos quais ele estava trabalhando em motores a vapor era justamente para conseguir fabricar armas em grande escala, então, ele precisava acertar um protótipo primeiro antes de aumentar a produção. Mas, nesse ritmo, ele teme que só vai conseguir fabricar 4 dessas belezinhas até o mês dos demônios. Enquanto isso, o cavaleiro está quebrando a cabeça tentando entender como esses supostos mosquetes vão ajudar na luta contra os demônios. O garoto só diz para ele reunir os melhores caçadores da vila e formar um esquadrão de elite para usar essas armas. Mas o príncipe fica completamente desconcertado quando o cavaleiro sugere usar os guardas de patrulha em vez dos caçadores. Bem, olhando para aqueles soldados, parece que a relutância do nosso herói em confiar essas armas a esses guardas de patrulha franzinos e frágeis é realmente justificável. Nos túneis escuros sob o castelo de Roland, alguns soldados estão marchando pelos corredores. De repente, um deles salta no ar e ataca outro soldado. O soldado com cicatriz no rosto diz para esse de bigode fino se render ou então terá o mesmo destino que seu amigo, Greymoor. Ao lembrar de seu amigo caído, o soldado de bigode fino fica ainda mais revoltado, jurando nunca deixar esses baderneiros pisarem no castelo. Com um surto de força, ele arremessa o homem de rosto marcado para trás, fazendo com que sua espada voe para longe. Bigode fino então prepara sua própria espada e a crava no ombro esquerdo de cara de cicatriz, declarando, isso é pelo Greymoor. Enquanto sangra, cara de cicatriz debocha, surpreso que um guarda comum como o soldado de bigode fino conseguiu feri-lo. O bigode fino se irrita ao ouvir isso e deixa bem claro que, enquanto o cara de cicatriz perdia tempo apostando e dormindo em bares, ele e seus amigos treinavam todos os dias para proteger sua cidade natal. Ele jura que não vai deixar Long Song e seus comparsas perturbarem a paz da vila deles. Quando o bigode fino salta para acabar com seu oponente, outro sujeito convencido entra na briga e o apunhala bem no peito. O coitado se contorce de dor por causa da facada e desaba no chão. Enquanto isso, os outros invasores ficam de pé ao lado dele, cheios de confiança. Surpreendentemente, o bigode fino consegue arrancar a adaga do peito, apesar da agonia. E, num movimento rápido, ele a lança em direção a uma tocha próxima. A adaga despedaça a tocha, apagando a chama e mergulhando o local na escuridão. Lá no depósito de alimentos do castelo, o bigode fino se esconde dentro de um dos tonéis. Ele tem certeza de que esses infiltrados vieram atacar os suprimentos de comida. Se eles conseguirem estragar toda a comida, a cidade fronteiriça não terá outra opção a não ser evacuar para a fortaleza Long Song. O soldado começa a se sentir decepcionado consigo mesmo por não conseguir proteger um depósito de alimentos vital enquanto o príncipe está se esforçando tanto pelo progresso da cidade. De repente, seu rosto se enche de terror quando a porta atrás dele se abre de repente, revelando aqueles soldados turbulentos mais uma vez. Um dos invasores agarra o soldado pelo colarinho e o joga no chão, dizendo para ele parar de fugir e se render às exigências do Duque Ryan.
Caso você tenha esquecido quem é o Duque Ryan, ele é aquele cara de cabelo branco que não quer nosso herói nem perto do território dele. O soldado mantém sua posição apesar da ameaça, afirmando com coragem que seu príncipe com certeza vai frustrar os planos do Duque Ryan. Os invasores apenas zombam da ideia, rindo das habilidades do príncipe. Então, o líder manda seus capangas darem um fim no soldado e ainda bagunçarem a comida enquanto estão ali. Sem hesitar, um capanga dá uma pancada forte na cabeça do cara do bigode fino. Antes de perder a consciência, o pobre soldado se pergunta se é assim que vai encontrar seu fim. Mas parece que o destino tem outros planos, pois Nidhingale aparece de repente na cena. Ela pergunta aos invasores se eles estão se divertindo no território dos outros, mas avisa que a festa deles vai acabar rapidinho. Os invasores exigem saber quem ela pensa que é. Nidhingale responde friamente que ela é apenas uma moradora da cidade fronteiriça. Ela pergunta por que esses palhaços estão ali e sugere que eles parecem ratos de esgoto saindo dos bueiros. Parece que esses invasores não têm ideia do tamanho da encrenca em que se meteram, e o líder deles manda a galera simplesmente derrubar essa mulher misteriosa. Mas ela apenas sorri, num piscar de olhos, balança a mão e, de repente, corpos começam a cair no chão. Nosso soldado observa com os olhos turvos enquanto essa pessoa misteriosa elimina rapidamente os invasores. Antes mesmo que ele consiga descobrir quem ela é, ele desmaia e perde a consciência. No dia seguinte, encontramos os corpos dos invasores espalhados no depósito de alimentos. O cavaleiro que inspeciona a cena está coçando a cabeça. Ele está tentando juntar as peças para descobrir quem poderia ter derrotado esses caras. Ele sabe que o cara do bigodinho fino não poderia ter feito isso com os ferimentos que tem. O cenário mais provável é que algum estranho tenha aparecido e resolvido tudo sozinho, sem precisar de reforço. Os movimentos dessa pessoa foram tão ágeis que os inimigos não tiveram chance, e não ficou nenhum rastro, sem sangue, sem barris derrubados, nem sequer um arranhão no local. De repente, ele começa a pensar que deve haver alguém por aí com habilidades sérias de espada. Ele começa a sentir orgulho da história do seu clã e do talento deles para as artes da cavalaria. O soldado faz seu relatório. As autópsias foram concluídas e eles identificaram os corpos. 8 eram da guarda da nossa cidade e um ainda é um mistério. O cavaleiro-chefe pergunta sobre os sobreviventes. O soldado diz que o capitão Brian está recebendo um tratamento especial, mas o cara de cicatriz foi jogado na masmorra e trancado. O cavaleiro manda o soldado acordar o cara de cicatriz imediatamente para interrogatório. Enquanto isso, o príncipe fica irritado por ainda não ter feito nenhum progresso de verdade e esses caras já estarem tentando derrubá-lo, mas agradece a Nidhingale por ter aparecido e salvado o dia. Nidhingale o tranquiliza dizendo que aqueles invasores não teriam conseguido chegar até ele de qualquer jeito, já que Ana dorme bem debaixo do seu quarto. É aí que o príncipe tem uma ideia. Ele propõe que Nidhingale se torne sua guarda-costas secreta, oferecendo a ela um trabalho que paga melhor que o da Ana, uma casa bacana com jardim, 2 dias de folga por semana e férias remuneradas. Mas mesmo com todos esses benefícios tentadores, ela recusa educadamente a oferta, explicando que não pode deixar a associação e seus amigos de lá. O príncipe sugere trazer todo mundo para a cidade, já que agora tem bastante espaço depois da construção. Ele garante que não haverá discriminação e que todos poderão viver livremente. Mais uma vez, ela recusa, dizendo que vai pensar nisso no futuro, deixando o príncipe um pouco sem jeito depois de ser rejeitado. Seguindo em frente, o garoto pergunta se ela levou Nana em segurança de volta para casa depois de curar os soldados. Ela confirma que sim, mencionando que Nana ficou assustada quando viu os soldados feridos. Mas isso não é surpresa, já que a experiência dela é basicamente cuidar de galinhas. Curar uma pessoa cheia de ferimentos foi, compreensivelmente, algo assustador para ela. Voltando à conversa, o garoto pergunta se ela já descobriu qual dos irmãos dele pode estar por trás dessa infiltração. A senhora aponta que, dessa vez, não foi nenhum dos irmãos dele que estava por trás da infiltração. Os culpados subornaram os guardas de patrulha da cidade fronteiriça. O plano deles foi tão mal feito que deixaram 2 testemunhas vivas, que nem sequer tiveram coragem de se matar antes de serem pegas. Ela garante a ele que logo vão descobrir tudo, já que o cavaleiro-chefe já está interrogando um dos infiltrados. Ela também comenta que esses caras eram surpreendentemente frouxos e chorões, se comparados ao infiltrado da terceira princesa. Enquanto tudo está tranquilo do lado de fora do castelo, vemos nosso herói caminhando ao lado do cavaleiro-chefe, indo visitar o soldado do bigode fino. Quando o soldado vê o príncipe entrando no quarto, ele fica totalmente surpreso e pula na cama. O príncipe começa elogiando Brian pela coragem e pela luta que ele travou. Mas Brian se emociona, dizendo que foi seu companheiro quem realmente se destacou, o verdadeiro herói que sacrificou a própria vida. Mas o príncipe tranquiliza o soldado, dizendo que o funeral de seu amigo vai dar a ele o reconhecimento que merece por sua bravura. Quanto ao cara de cicatriz, ele vai receber a punição completa. Ele está marcado para ser enforcado em 3 dias e o príncipe espera que Brian esteja bem o suficiente para ver isso acontecer.
Bigode Fino então menciona que dizem que cara de cicatriz tem sangue nobre, insinuando que isso pode causar problemas com a fortaleza Longson. O príncipe não dá importância, explicando que cara de cicatriz pode até ter linhagem nobre da família El, mas não tem títulos nem terras. Além disso, ele tentou queimar toda a comida da cidade fronteiriça, causando uma confusão enorme que não pode simplesmente ser ignorada. Com a garantia de que outra pessoa cuidará das patrulhas, o príncipe diz ao Bigode Fino para descansar. No próximo mês dos demônios, ele promete homenageá-lo como um bravo cavaleiro do príncipe. Em seguida, estamos no alto da muralha da cidade, onde os novos recrutas estão sendo treinados duro pelo caçador Ironax. Ironax de repente chama a atenção de todos e eles ficam em posição de sentido porque o príncipe chegou para uma inspeção. Mas parece que o nosso príncipe não faz ideia do que deveria dizer durante essa inspeção. De forma desajeitada, ele começa a se aproximar de um soldado aleatório e decide perguntar sobre a rotina diária dele. Com um sorriso amigável, ele pergunta ao soldado como está se sentindo com o treinamento e se tem se alimentado bem ultimamente. O soldado parece muito nervoso na frente do príncipe, enquanto o nosso príncipe parece estar imitando algo que viu na TV uma vez. Do nada, o soldado cai de joelhos, deixando o príncipe totalmente confuso e meio desconcertado, se perguntando se perdeu alguma coisa. Enquanto isso, o soldado está com lágrimas nos olhos. Não só ele, mas todo mundo está realmente emocionado porque o príncipe veio pessoalmente ver como eles estavam. O garoto estende a mão e diz ao soldado para se levantar. Parece que todas aquelas boas refeições que o nosso herói deu a eles realmente animaram os soldados. Então o príncipe lembra a todos que podem falar caso tenham sugestões ou reclamações e promete garantir que todos tenham comida suficiente. Do nada, aquele garoto tímido de antes se manifesta. Ele diz que não há soldados suficientes no exército civil deles, e do jeito que estão treinando, está preocupado que não tenham chance contra os demônios quando eles atacarem. Sussurros e murmúrios começam a se espalhar, todo mundo pensando a mesma coisa, e se perguntando se o príncipe pretende contratar mercenários para lutar contra os demônios. Mas o nosso herói os interrompe com um gesto de mão e, com um grande sorriso, pergunta ao soldado qual é o seu nome. O soldado, Vanir, responde nervoso. Nosso herói elogia Vanir por sua percepção aguçada e concorda que confiar apenas em um exército civil para defender toda a muralha realmente não faz sentido. No entanto, ele ressalta que os demônios são apenas animais e bestas mutantes, não tão inteligentes quanto os humanos, e que Ironax já provou isso enfrentando esses monstros diretamente. Ironax concorda com um aceno de cabeça, dizendo que aquelas criaturas são exatamente como o príncipe descreveu, mas admite que os híbridos são um caso totalmente diferente, representando um desafio muito maior. O príncipe tem a ideia de posicionar estrategicamente cercas, valas e colinas para guiar as bestas burras até as armadilhas que eles prepararam. Ele acha que isso vai funcionar, já que essas criaturas são bem simplórias. Ironax ainda parece preocupado com a ideia de chegar muito perto dessas feras. Ele diz que lanças e arcos não vão adiantar contra ele se o bicho pegar. Nosso herói dá um sorriso de canto e concorda, sabendo que armas tradicionais não vão resolver. É por isso que ele inventou essas novas armas, que são mais confiáveis do que um batalhão inteiro de cavaleiros armados. A galera está animada para ver essas novidades. Estamos no campo de testes, e de repente, acontece uma explosão enorme que sacode tudo. Nosso herói está nas nuvens porque sua invenção de pólvora funcionou perfeitamente, mas o resto do pessoal está em pânico. Ironax até murmura algo sobre essa explosão ser a ira de Deus. A explosão abre um buraco enorme no chão e ainda acaba com os coelhos de teste no processo. O príncipe manda todo mundo se aproximar e examinar tudo para coletar dados do teste. Nosso herói está empolgado por conseguirem criar uma arma tão poderosa só misturando um monte de elementos na proporção certa. Com tudo destruído pela explosão, o caçador comenta que não precisariam mais se preocupar com monstros se tivessem essa belezinha funcionando. Mas o príncipe lembra que eles não terão pólvora suficiente antes do mês dos demônios. Mesmo assim, ele está animado porque podem contornar isso, confiando principalmente em armas de fogo e bestas, enquanto guardam a pólvora como carta na manga. Na cena seguinte, Nightingale descreve como o mundo aparece para ela apenas preto e branco, sem limites definidos. Ela navega por caminhos que desafiam os limites normais ao mudar sua perspectiva. Cima, baixo, esquerda e direita não são fixos. Eles colidem, se separam ou se sobrepõem. Mover-se por essas linhas em constante mudança lhe dá uma visão panorâmica, permitindo que ela atravesse qualquer coisa. Além do preto e branco, ela também consegue enxergar algumas outras cores. Por exemplo, bruxas são a essência da magia, e ela consegue sentir a magia fluindo e desaparecendo dentro de seus corpos. Neste mundo, apenas as bruxas possuem algo realmente extraordinário, e a magia de Ana se destaca com suas cores vibrantes e intensas. De repente, Ana a chama, e Nightingale retorna ao mundo real. Quando Ana pergunta o que Nightingale estava fazendo ali, Nightingale muda de assunto com naturalidade, dizendo que trouxe alguns bolinhos de peixe.
O rosto de Ana se ilumina de alegria ao ver os petiscos, mas Midringali hesita, dizendo que precisa lavar as mãos primeiro. Em vez de água, Ana simplesmente usa seus poderes de fogo para limpar as mãos, o que impressiona muito as mulheres. É então que Midringali percebe que Ana é a única bruxa do grupo com poderes tão incríveis. Essa constatação a enche de temor e tristeza, sabendo que habilidades tão fortes trazem riscos. Com o mês dos demônios se aproximando, ela se preocupa com Ana, que pode sofrer dores inimagináveis durante a puberdade. Midringali sugere delicadamente que Ana deveria se juntar à associação onde outras bruxas podem apoiá-la. Ela garante a Ana que todos ficariam entusiasmados em ter alguém tão poderosa como ela entre eles. Mas então o tom de Midringali fica sério ao admitir para Ana que talvez não sobreviva a este inverno. Ana então pergunta a Midringali onde ela morava antes de entrar para a associação. Midringali responde que costumava morar em uma grande cidade ao leste, não muito longe da capital. Ana então pergunta se Midringali era feliz naquela época. A mente de Midringali imediatamente volta ao passado, lembrando-se de si mesma infeliz, presa com algemas e um medalhão que suprimia seus poderes. Em vez de responder diretamente, Midringali devolve a pergunta e pergunta a Ana por que ela quer saber. Ana se abre, contando que teria uma vida difícil nos cortiços de Borderton. O pai dela a vendeu para a igreja por 25 moedas de ouro, e foi o nosso herói quem a libertou dessas correntes. Agora, Ana se sente genuinamente feliz por estar onde está. Midringali lembra delicadamente Ana de que sair do castelo não é uma opção, já que as bruxas são odiadas pelos outros, mas Ana permanece otimista, confiando que o príncipe mudará as coisas para elas. De repente, a conversa delas é interrompida quando Nana entra correndo, batendo as portas atrás de si. Ela está em lágrimas e corre para abraçar Ana, soltando que as coisas vão desandar para o lado dela. Enquanto isso, nosso herói está em sono profundo, sonhando com feitos heróicos, e é nesse momento que Midringali o acorda de forma brusca. Ela está completamente furiosa, avisando Dorminhoco que o pai de Nana está a caminho e desconfia que ela seja uma bruxa. Chocado ao saber que o segredo de Nana foi descoberto, o príncipe entra em ação, torcendo para que agora tenha uma chance de manter Nana no castelo. Ele se pergunta como o nobre vai reagir ao descobrir que sua filha é uma bruxa. Será que ele vai implorar ao príncipe para deixá-la ficar e guardar seu segredo? Quando nosso herói finalmente sai, a realidade está bem longe do que ele imaginava. O pai de Nana está furioso, exigindo a devolução imediata de sua filha. Depois que eles se acomodam em seus assentos, o pai inquieto de Nana a chama para perto dele. A garotinha fica assustada e pergunta se ele está planejando vendê-la para a igreja. O homem fica todo amigável, dizendo que a igreja nunca aceitaria alguém tão desentendida quanto ela, então é melhor ela voltar para o pai. Mas nosso herói intervém, lembrando de que sua filha é uma bruxa. O homem se recusa terminantemente a acreditar, e mesmo quando a própria Nana confirma que é uma bruxa, o pai fica muito bravo e sugere que talvez o professor Cal esteja apenas rotulando outra garota como bruxa. É então que nosso herói faz um sinal com a cabeça para Ana, indicando que ela mostre seus poderes mágicos de fogo. Ela faz isso na hora, deixando o velho pasmo ao ver a bruxaria em ação. Nosso herói pede para ele se acalmar e garante que eles podem explicar tudo. Eventualmente, o pai começa a entender que sua filha está ali apenas para praticar seus poderes de bruxa, afinal de contas. Mas nosso herói fica incomodado com a insinuação de que o pai pensou nele como um pedófilo por chamar meninas para o castelo. O garoto então vai direto ao ponto, destacando que Nana tem habilidades de cura que poderiam ser inestimáveis em Borderton durante os meses dos demônios para ajudar a curar os feridos. No entanto, o imponente Sr. Pine recusa educadamente, preocupado com a segurança de sua filha se ela ficar aqui. Nosso herói revela que oportunidades muitas vezes vêm acompanhadas de perigos, mencionando que, pelo que ouviu, o avô de Nana e o pai do Sr. Pine foram cavaleiros corajosos. A linhagem nobre da família Pine vem dos feitos heróicos do avô deles. O Sr. Pine concorda e relembra com orgulho como seu pai certa vez enfrentou um demônio incrivelmente poderoso e realmente o derrotou. Ele até tem um enorme chifre do demônio pendurado sobre a vareira para provar isso. Mas então nosso herói aponta que a família Pine não é mais tão prestigiada como antes. A família Pine agora é apenas de cidadãos da classe trabalhadora, algo que o pai admite com tristeza. Ele então repara nas mãos ásperas e carejadas de Pine, prova de que o Sr. Pine não abandonou seu espírito de guerreiro e ainda treina diariamente para aprimorar suas habilidades com a espada. Então ele sugere de forma astuta que Pine se junte à defesa da fronteira, prometendo conceder-lhe terras suficientes para se tornar um verdadeiro nobre. Apesar dessa oferta tentadora, Pine não está disposto a correr o risco e prefere enviar Nana para a Fortaleza Lonesome a vê-la em perigo. Nosso herói lembra ele que a Fortaleza Lonesome não é tão segura quanto Vila da Fronteira. A igreja tem olhos e ouvidos em todos os lugares por lá.
Se a verdade sobre Nana vier à tona, nem mesmo ele poderia protegê-la. Ele promete preparar um pequeno barco para uma retirada rápida para Longson em caso de problemas, garantindo a segurança de Nana e Ana. Por fim, o velho deposita sua confiança no príncipe, acenando respeitosamente com a cabeça e jurando lealdade para lutar pela causa do nosso herói. Todos respiram aliviados e sorriem, mas Ana faz beicinho, demonstrando sua raiva com o nosso herói por sequer cogitar mandá-la embora. Ela deixa bem claro que não vai a lugar nenhum. No dia seguinte, o velho delegado aparece parecendo realmente preocupado que eles tenham gastado todo o dinheiro em armas e treinamento do exército. Ele fica se lamentando que, se as coisas continuarem assim por mais alguns meses, todo mundo vai acabar passando fome com certeza. O garoto leva a mão à testa e dá permissão para que ele use suas economias no orçamento. O velho concorda, mas resmunga que isso não vai resolver os problemas a longo prazo. Nosso herói dá de ombros e diz que, se as defesas falharem, eles vão evacuar a cidade o mais rápido possível, e então manda o velho ir fazer o que foi mandado. Assim que o delegado vai embora, o garoto se sente bem desanimado depois de gastar até o último centavo que tinha economizado. E se as defesas da fronteira ainda assim falharem, ele está ferrado. Mas aí o humor dele melhora quando a Nightingale aparece de novo. A mulher imediatamente aponta que ele mentiu para o velho sobre deixar a cidade. O príncipe admite a mentira na hora, porque não quer espalhar mais angústia entre os moradores já apavorados. Nightingale aconselha ele a passar o tempo com Ana em vez de se estressar com política. Ela compartilha o medo de que Ana talvez não fique por muito tempo, mas o garoto insiste que ela vai sobreviver porque prometeu derrotar aqueles demônios a qualquer custo. Nightingale se pergunta como ele pode confiar em uma bruxa amaldiçoada por demônios. O garoto apenas dá de ombros e diz que acredita nela, e ainda ressalta que também confia na Nightingale. A mulher apenas encara o rosto impassível do nosso herói e percebe que ele não está mentindo. Ele aponta casualmente que não mente sem um bom motivo. De repente, eles ouvem uma comoção do lado de fora. Nightingale olha pela janela e fica visivelmente ansiosa, notando que está nevando. O inverno chegou. O garoto decide verificar como está Hunter Ironax e seu progresso. No campo de tiro, Ironax está usando as armas e acertando no alvo uma vez após a outra. O príncipe aparece e pergunta sobre o treinamento. Ironax se anima como uma criança, mencionando com entusiasmo que dominou todas as noções básicas que lhe foram ensinadas. O príncipe não se surpreende, pois, sendo um guerreiro de verdade, Ironax sempre conseguiu dominar qualquer arma que lhe fosse dada. O homem elogia esse cano de ferro dos deuses por seu poder insano. Ele cerra os dentes, dizendo que se tivesse esse cano quando lutou contra aquele monstro híbrido, ele não teria tido a menor chance. Ironax cai de joelhos, emocionado por o príncipe ter confiado um poder tão devastador a um caçador humilde como ele, e promete não decepcionar seu príncipe. O príncipe então vai falar com seu cavaleiro-chefe, Carter, perguntando como as coisas estão indo. O cavaleiro parece um pouco sério e menciona que eles realmente precisariam de mais do que apenas as 2 armas que têm. Nosso herói entende e garante a ele que mais 2 armas já estão sendo feitas e devem ficar prontas em breve. Ele admite que apressaram o desenvolvimento da pólvora porque os meses dos demônios finalmente chegaram. Estou começando a sentir que esse quadrinho está virando uma versão manhua de Game of Thrones. Enfim, assim que ele sobe na muralha da cidade, os soldados cumprimentam o príncipe imediatamente. Ver eles abaixando a cabeça faz nosso herói se sentir sem jeito, desejando ter ensinado a eles alguma etiqueta militar de verdade. O caçador aponta que não há muitos demônios depois da primeira neve, mas nosso herói diz para ele continuar atento mesmo assim. De repente, eles avistam algo e lá está um demônio à distância. Os soldados começam a entrar em pânico, e um deles até pergunta se devem soar o alarme. Nosso herói diz ao soldado para decidir por si mesmo, já que ele tem mais experiência depois do treinamento. Por fim, o soldado decide não soar o alarme e abaixa o arco. Nosso herói fica aliviado ao ver que seu treinamento com esses soldados está dando resultado, pois lidar com a presença do demônio deve ser feito com cautela, e não por impulso. A criatura começa a caminhar em direção ao muro, ganhando velocidade. O príncipe estreita os olhos e observa atentamente, se perguntando se aquilo é uma raposa mutante. O caçador concorda, apontando que o animal foi possuído recentemente, então não é tão ameaçador. O lobo se prepara para pular o muro e o caçador rapidamente se posiciona para o ataque. O chefe dos cavaleiros, Carter, avança, protegendo o príncipe. No exato momento em que a criatura avança contra eles, o caçador dispara uma flecha que voa pelo ar e derruba a besta instantaneamente. O príncipe se debruça para ver a criatura caída, morta no chão. O cavaleiro solta um suspiro de alívio por terem evitado um encontro perigoso. Enquanto isso, nosso herói repara um estranho sangue negro e não consegue deixar de se perguntar por que é assim. Ele também fica intrigado sobre por que as bruxas conseguem se livrar da influência demoníaca, mas esses animais não.
Curioso, o garoto pergunta se alguém mordido por um demônio poderia se transformar em um ghoul sem mente. O caçador imediatamente descarta a ideia, dizendo que não existe esse negócio de ghouls. Nosso herói solta um suspiro de alívio, feliz por não ter que lidar com um apocalipse zumbi. Ele então pergunta se a carne é comestível. O cavaleiro começou a surtar ao ouvir isso e questiona por que o príncipe cogitaria comer carne amaldiçoada. O caçador concordou, lembrando como uma vez deu um pedaço de carne de demônio para os cães de caça, o que levou à morte deles imediatamente. O garoto suspira, decepcionado, achando que é um desperdício total de carne boa. Tanto o cavaleiro quanto o caçador ficam chocados ao perceber que o príncipe realmente estava pensando em comer aquilo, mas nosso herói imediatamente os lembra de como a comida está escassa e que teria sido ótimo se pudessem devorar a carne que estavam prestes a caçar. De repente, um soldado irrompe no local, dizendo apressado que alguém está ferido. Aparentemente, não é um dos guardas comuns, mas sim um trabalhador das minas do norte. De repente, Nana está sentada sozinha quando Nightingale aparece do nada, perguntando se ela está entediada. A garotinha leva o maior susto e quase pula de medo, e a mulher rapidamente pede desculpas por tê-la assustado daquele jeito. Nightingale então comenta que Ana ainda está ocupada trabalhando e que talvez volte em breve. Nana pergunta se Ana ainda está lidando com aqueles montes sujos e Nightingale concorda com um aceno de cabeça. Nightingale então se senta na cadeira e pega o chá da Ana por hábito, sem pedir permissão. Parece que Nana está um pouco desanimada por causa do novo trabalho. O príncipe a designou para curar os guardas feridos. Não é que ela não queira fazer o trabalho, mas ver os soldados machucados a traumatiza. Ela quer superar o medo para continuar usando suas habilidades de forma eficaz e gostaria de ser tão corajosa quanto a Ana. De repente, Nightingale percebe alguém se aproximando e um soldado irrompe com urgência, dizendo para Nana descer imediatamente porque há um paciente gravemente ferido que precisa da ajuda dela. Lá na enfermaria, o homem ferido grita de dor, implorando ao príncipe que alivie seu sofrimento insuportável. Ver o soldado ali, desesperado pela própria vida, deixa nosso herói ansioso enquanto ele se pergunta se as queimaduras desse homem são do acidente com a máquina a vapor nas minas do norte. Nana chega ao local, tremendo de medo enquanto se aproxima do mineiro queimado. Seu pai lhe dá um tapinha reconfortante na cabeça. Nana engole o medo, se acalma imediatamente e declara que está pronta para começar. Assim que as cortinas são fechadas ao seu redor, ela respira fundo, invoca sua habilidade mágica e começa a curar o homem. Pouco depois, o homem ferido está completamente curado, parecendo tão fresco quanto um pepino recém-colhido. Enquanto isso, o pai está realmente impressionado e orgulhoso de sua garotinha depois de testemunhar suas habilidades de cura pela primeira vez, chamando isso de nada menos que um milagre. O cavaleiro Brian menciona alegremente que foi graças a Nana que ele também voltou da beira da morte. O príncipe se assusta ao ouvir isso e rapidamente pede para Brian falar mais baixo. Ele lembra que, quando Nana o curou, ela saiu escondida sem o pai saber e ele não quer ter que lidar com o pai dela bravo. Agora que o homem ferido está acordado e totalmente curado, ele não consegue acreditar que está realmente vivo. O príncipe Roland garante a ele que é real e revela com orgulho que foi a Nana, que é uma das bruxas, quem salvou sua vida. Mais tarde naquela noite, quando nosso herói volta para o quarto, Nightingale o cumprimenta e pergunta por que ele teve que revelar o segredo da Nana tão cedo. E é aí que voltamos ao momento em que o mineiro fica chocado ao descobrir a verdadeira identidade da Nana. Ele começa a surtar e lembra a todos que as bruxas são demônios, mas o pai dela logo se irrita e deixa claro que sua filha não tem nada a ver com demônios e que foi ela quem salvou a vida dele. Do nada, o mineiro se sente e cai de joelhos diante da garotinha, pedindo desculpas de verdade pelas palavras que disse antes e agradecendo profundamente por ela ter salvado sua vida. De volta ao presente, nosso herói reflete que aquele foi o momento perfeito para revelar que ela era uma bruxa, considerando como tudo acabou dando certo. Além disso, se eles vão usar os poderes dela contra os demônios nos próximos meses, esconder sua identidade de bruxa não seria uma opção de qualquer forma. Ele também enfatiza que, como o pessoal da igreja já foi para a Fortaleza Longson, não há ninguém para intimidar as garotas dele. A senhora pergunta se ele já tinha planejado tudo desde o começo. O garoto concorda imediatamente, dizendo que a neve bloqueou as estradas para a Fortaleza e que os portos marítimos estão sob seu controle. A igreja não tem como saber o que está acontecendo em Vila Fronteiriça, muito menos tomar alguma atitude direta contra as bruxas. Isso lhe dá 3 meses tranquilos para mudar a opinião pública sobre as bruxas serem a reencarnação do mal. Ele destaca como Nana agora é vista como um anjo, em vez de uma vilã, aos olhos dos soldados que ela curou recentemente. Eles podem continuar usando o poder dela para curar todos, o que vai ajudar a aumentar a moral de todos. Assim que removerem o preconceito da mente dos civis, todos ficarão felizes.
Nidhingale não faz ideia do que nosso herói está tentando alcançar com tudo isso, então ela pergunta por que ele está fazendo tanto pelas bruxas. Nosso herói a lembra mais uma vez que sua cidade da fronteira não discrimina por origem e que alguém tão odiado quanto as bruxas deve viver nessa terra como qualquer outra pessoa. Os olhos da mulher se arregalam ao ouvir os grandes planos do nosso herói, e fica claro que ela tem algo importante para desabafar. Ela admite que não foi totalmente sincera com nosso herói antes. O príncipe fica surpreso com essa revelação, e a mulher começa a explicar como suas irmãs na associação vêm se deslocando há anos, perdendo a esperança ao longo do caminho. Tudo que elas querem agora é um lugar seguro para serem felizes, mesmo que seja apenas um castelo. A princípio, o garoto fica confuso com a confissão dela, mas depois fica pasmo ao perceber que ela está realmente disposta a trazer todas as bruxas para a cidade da fronteira. Mas ela rapidamente o traz de volta à realidade, alertando de que, se as bruxas vierem para o castelo, ele terá que enfrentar a igreja. O garoto a tranquiliza, dizendo que a sede principal da igreja fica muito longe. Mesmo que descubram sobre as bruxas saindo da cidade da fronteira, eles não vão marchar até Graicastre só por causa dele. Ele já está planejando reunir influência suficiente para rivalizar com a igreja e criar um mundo onde as bruxas possam viver ao lado das pessoas comuns. Ele sonha em expandir esse mundo para Graicastle ou talvez até para todo o reino. A próxima cena nos leva à capital de Graicastle. Lá, soldados a cavalo marcham pela estrada quando seu capitão de repente grita para todos pararem. Essa pessoa parece realmente animada ao finalmente retornar ao castelo. O pessoal dentro do castelo ilumina o céu com fogos de artifício, dando as boas-vindas ao homem que está prestes a entrar na cidade mais uma vez, Gerald Wimbledon, o primeiro príncipe de Graicastre. É hilário ver que esses caras têm material explosivo para fazer fogos de artifício, mesmo tendo se passado apenas alguns capítulos desde que nosso herói inventou a pólvora nessa sociedade primitiva. Enfim, os portões se abrem e o príncipe Gerald entra na cidade com sua equipe. Assim que entra, ele vai direto ao ponto e diz a todos que está ali para reivindicar o que é seu por direito do seu pai. 3 figuras suspeitas aparecem, se curvam diante do príncipe e informam que já fizeram o que lhes foi pedido. O príncipe Gerald então pergunta se eles conseguiram trocar os guardas reais do rei conforme o planejado. O capanga admite que houve um problema no plano por causa de alguns imprevistos e que só conseguiram substituir os guardas no quarto do rei. O homem ignora a preocupação, dizendo que, contanto que ele e sua equipe consigam entrar no castelo, está tudo certo. O capanga rapidamente o tranquiliza, garantindo que não haverá ninguém para impedir a entrada deles. O velho então menciona que a estrela do destino do príncipe Gerald, a estrela celestial, está saindo do equinócio e vai desaparecer deste hemisfério em cerca de 4 meses. Ele pergunta se Gerald se lembra do que a atividade dessa estrela simboliza. A mente de Gerald volta para memórias de infância, brincando com seus irmãos mais novos. Então ele volta à realidade.